Annyeonghaseyo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal do outro lado da cena, o canal que vai trazer pra vocês aí toda essa imensidão aí da cultura da Ásia, né? Pra você aí que não soube dos países da Ásia, dá tempo de você saber que países que fazem parte. Inclusive nós temos nosso vídeo, vou pôr por aqui, nós temos nosso vídeo aqui que a gente falou quais são os países que fazem parte, não é verdade? E gente, a gente também falando em vídeos que gravamos, né? Nós gravamos há um pouquinho de tempo aí o vídeo sobre o livro Pachinko, né? Da Min-Jin Lee, que eu falei que foi uma leitura maravilhosa. Para você que não viu, entra no nosso canal aqui e assista. Aproveita, deixa o seu like aqui, porque hoje nós vamos falar sobre a série, né? Que foi baseada esse livro Pachinko. A série ela é produzida pela Apple TV, tá certo? E quem foi dirigir um descendente também um descendente coreano também, mas eles estão junto em comum acordo junto com a própria autora para poder escrever, né? E hoje eu vou falar para vocês aí sobre essa série, né? Alguns spoilers vão por vir, até porque a série faz tempo já tá aí na Apple TV. Vou falar também alguns spoilers do livro com relação a essa primeira temporada. Que a primeira temporada foi composta por 8 episódios, né? Gente, eu falo série, não seria um dorama, porque é uma produção americana, tá? Apesar de termos atores, grande parte dos atores são coreanos, japoneses, né? Que é por onde essa história se passa. E também alguns americanos, mas assim, o investimento, tudo é americano, né? É uma produção americana aí da Apple TV. Essa produção, gente, essa série é falada em 3 idiomas, tá? Falada para você que escuta o idioma original, ela é falada em coreano, em japonês e em inglês, tá? Inclusive até quando passa a questão dos períodos, né? E até o próprio título da série, inclusive a música espetacular da série. Eles botam a questão da escrita em japonês, né? Tanto o hiragana, katakana, kanji, né? Depende. O hangul, que é a questão do coreano, e o inglês depois, né? E, gente, o que eu falo dessa história? Essa história é espetacular mesmo, o livro é excepcional, né? A série tá na primeira temporada, ela adaptou então uma parte do livro, não tudo, né? Se vocês viram o meu canal ali, o livro é imenso, né? Tem muita coisa para contar, ele é muito interessante, apesar de ser um calhamaço aí, nossa, você não para de ler aquele livro, né? E o que eu tenho para falar para vocês, gente, é que a série não tá fazendo pouco caso, não. Ela tá seguindo muito bem a questão do livro, tá? Ouso dizer que ela está acrescentando mais coisas, tá certo? Bom, vou começar desde o início, né? A história eu não vou contar aqui toda, porque eu já fiz vou dar só uma resumida, mas se você quiser saber mais da história, tem aí o vídeo no canal e tem o livro, tá? Se você não viu o vídeo, vai lá e veja. E, por favor, né? E, gente, o que se passa nessa história? Essa história conta a história da Sunja. Ela mora num vilarejo da Coreia, engravida de um rapaz rico, que é sócio de uns japoneses, inclusive ele vive no Japão, né, que é o Hansu. E ela grávida, sem nada para fazer, não tem aonde ir, né? E o Hansu, um homem casado, tem que voltar para o Japão. Ela fica perdida. Então aí ela vive numa pensão junto com a mãe, né? Elas duas são donas da pensão. E aí surge, nesse momento, um inquilino, que é um pastor chamado Isaac, né? É um pastor cristão da igreja evangélica, que acaba se apaixonando pela Sunja, não se importa ela estar grávida, mas ele fala, olha, meus parentes são todos... Ele tem uma saúde débil, né? Ele tem tuberculose, né? Na série, pelos sintomas e tudo, assim, a gente percebe que é uma tuberculose. E aí ele tem que voltar de novo para o Japão, porque o irmão mais velho, né? Enfim, moram todos lá no Japão. E aí ela vai para eles lá, então mostra essa imigração
coreana, né? O tema focado mesmo é a imigração coreana no Japão e aquele bairro onde só tem coreanos, que, se vocês se lembram do outro vídeo, é um bairro não muito agradável, não é um hotel 5 estrelas, não é nada disso, é um bairro da periferia mesmo, assim, de baixo nível, né? É sujo, né? Maltrapilho mesmo. E os coreanos, na época, eram muito mal vistos. Os japoneses viam os coreanos como classe inferior mesmo, né? Eram tratados como sujos, como vagabundos, como... enfim, né? Como o próprio nome diz, né? De baixo nível. E a série demonstra muito isso, né? A série conta essa parte, só que assim, o livro ele conta uma parte cronológica, né? Você não tem a parte da infância, da Sunja. Aliás, nem a história não começa nem na Sunja, né? No vídeo mesmo eu já expliquei as divisões do que acontece com o livro. Você vê primeiro os pais da Sunja, a Sunja, aquela infância dela, o que acontece, como que é essa característica da Coreia sendo invadida pelos japoneses, né? E os japoneses tomando conta de tudo. Então já é falado isso lá. E a mesma coisa acontece aqui, só que ela vai e volta, né? Ela pega o passado, mostra o presente, o que está acontecendo ali. O presente, modo de dizer, né? 1989, não é? É um tempo atual, vamos dizer assim, do que está se passando ali naquela época, né? E então você tem, na verdade, dois protagonistas. Você tem a Sunja, né? E você tem, em 1989, você tem a Sunja idosa, que é interpretada pela lindíssima atriz que fez o Minari. E eu não lembrei o nome dela aqui, tá? Porque é um nome bem extenso, coreano, mas é uma atriz lindíssima. Inclusive esse filme Minari também se trata de uma imigração também coreana nos Estados Unidos, né? E como eu estava falando para vocês, o protagonista no presente ali é o neto dela, que é o Solomon, né? Que é o neto que se deu bem na vida. Além disso, a história dela, você vê que ela se deu bem na vida, até porque o filho, que é o pai do Solomon, que é o Musashi, ele é dono de uma rede de pachinkos, que é aquela caça-níqueis, né, em japonês, e que é vista de uma forma meio que legal, não ilegal, gente, é assim, geralmente quem faz parte, quem são donos dessas coisas são fora da lei, né? Geralmente é pessoas da Yakuza, né, que fazem parte da Yakuza, enfim. E isso mostra muito nessa parte. E, gente, de maneira geral, né, da primeira temporada, eu acho que eles passaram muito bem a história. Tá? Eu acho que eles não pecaram no decorrer dos fatos. Tanto os fatos em 1989, quanto os fatos que estavam acontecendo ali com a Sunja na infância, na mocidade dela, não é? Você tem o Hansu ali, que é um canalha, né? Porque ele se apaixona por ela, né? Mas assim, não conta pra ela que é casado, e ela acha que por estar grávida vai conseguir, né, casar com ele, conseguir viver aquele grande amor, e na verdade não acontece nada disso. Ele quer montar uma casa para ela lá no Japão, para que ela possa ter o filho. Ele nunca teve um filho homem, né? Isso é uma parte muito importante também, porque ele gostaria de ter um filho homem. E com a esposa japonesa, ele só teve filhas mulheres. Enfim, gente, acontece muitas coisas. O que tem na série que é diferente do livro, por enquanto? Né? Por enquanto. Bom, vou falar primeiro da parte do passado, né? É a parte quando acontece essa grande coisa, e no livro, né, quando tem essa recusa da Sunja de querer ficar com o Hansu some da história. O Hansu parece que ele já foi mesmo pro Japão. Então não tem mais Hansu na história por enquanto, né? E o que acontece? Nessa história, você tem o Hansu ainda meio que interferindo na relação dela com o Isaac, né?
E ele meio que conversando, meio que debochando do Isaac. Né? Ele não tem isso no livro. Né? No livro ele já vai mesmo, ninguém fica sabendo onde que ele tá. Ele é um cara que fugiu mesmo. Nem que fugiu, é um cara que foi embora, que foi viver a vida dele, porque ele já tinha uma vida, e deixou ela, né? Que não quis ir participar dessa vida com ele, não é mesmo? E aqui a gente tem essa parte. Aumenta-se muito o drama também, né? Para chocar mesmo ao público. Eu acho que isso aí é uma parte que a televisão e os streams eles querem isso, né? Para poder chamar muita atenção. É uma tática boa, eu gostei. Você também tem a parte a parte dela indo pra lá. A parte igual mesmo, assim, a parte dela. A história toda foi bem fiel, tá? Não foi assim, totalmente fantasiosa. Eu acho que o que aconteceu foi que acrescentaram muitas coisas, né? No tempo presente ali, em 1989, você tem a história do Solomon e do moçaço, e acrescentaram muitas coisas que não tinha no livro, né? Uma delas é a morte de uma pessoa muito querida da Sunja, que eu não vou contar aqui, porque senão aí vai ser muito spoiler. Vocês têm que assistir a série. E, gente, também a questão da Sunja, mais velha, voltar para a Coreia. Isso não tem no livro, gente. O que eu acho que isso a série ganhou, porque a gente sofre muito com essa Sunja literária e a Sunja do streaming. A gente vê que realizou aquele sonho de voltar para a Terra, junto com o filho Mosaço, né? Isso não tem, né? Infelizmente ela não pode voltar, até porque a Coreia está dividida em duas, e aonde ela morava especificamente era uma região da Coreia do Norte, então não poderia voltar. Ou ela voltava e fazia parte do partido, né, coreano, norte-coreano, ou nada. E também os sul-coreanos também não queriam, pois ela fazia parte também da Coreia do Norte, enfim. E também estava morando, tinha famílias, essas coisas japonesas. Então tinha uma rixa muito grande. Então não tinha isso. Na parte da série você tem. E é muito bonito. Eu acho muito bonita essa cena. E assim, você vai tendo outras... o Solomon também tem uma parte, vocês viram no outro vídeo, que ele se relacionou com a esposa do pai dele, né? A filha era uma rebelde, né? Que o seduzia, tudo, enfim, né? Era uma rebelde mesmo, enquanto o Solomon era uma pessoa mais centrada, né? E aí isso conta muito bem na história, conta essa parte, né, do sumiço dela, que é o que acontece no livro também, enfim. O que não tem nessa parte da série é a questão da esposa, da noiva do Solomon, que isso aparece lá no livro, né? Na parte que ele reencontra essa mocinha de novo, ele já tem um compromisso, né? Com uma japonesa, né? Japonesa que se acha um pouco americana, né? Mas enfim, aí ele tem esse relacionamento no livro. Na série já não tem. E uma coisa que eu achei, agora, gente, uma coisa que eu achei fantástica nessa série, tá? É que no final do episódio você vê relatos de mulheres que foram realmente imigrantes lá, das reais mesmo. Relatos de como que elas viveram, como que foi a vida delas, se elas falam japonês, como que foi o aprendizado do japonês, né, pro coreano, como que foi a abertura do povo japonês para elas. Então você tem esse paralelo muito grande entre a realidade mesmo do que aconteceu e com a história mesmo do Pachinko, que é uma ficção, né? E outra coisa também que eu achei fantástico deles acrescentarem, gente, foi a história de como o Hansu se tornou aquela pessoa, né, que só pensa nos negócios, que quer vencer na vida. Tem um episódio inteiro só sobre a juventude do Hansu. Inclusive o ator foi magnífico fazendo ele. Né? E a história para com a Sunja indo, tendo que vender as comidas coreanas
no mercado, inclusive até eu falei isso, que ela é maltratada, e isso passa muito na história, na série. Confesso que de maneira muito resumida, no livro se passa muito mais coisas acontecem com ela. E aí acaba a primeira temporada. Não sei se isso vai acontecer na segunda temporada, se vai aprofundar mais isso, essa vivência que ela teve com a cunhada também, a Kyung-gi, né? Inclusive acontece uma coisa com a Kyung-gi na série que não tem nada a ver com a Kyung-gi mais velha, que não tem nada a ver com o livro, né? Mas enfim, gente, foi uma história muito interessante, tá? Gente, se vocês gostam desse conteúdo sobre imigração coreana e gostaram tanto do vídeo do livro, leram o livro, assistiram, deixe seu comentário aqui, vê o que vocês acham, o que vocês gostaram do livro, o que vocês gostaram da série. Ative o sininho, deixa o seu like e é isso aí. Muito obrigado, viu? Como